E aí, eu sou de Jacarezinho, né, que você perguntou, assim, família de padeiros, meu pai, assim, era padeiro de uma padaria tradicional lá de Jacarezinho. Então a farinha tá desde farinha pequena. Tá na mão desde criança. Foi contaminado com pó branco bom, né? Bom, é verdade. Aí ele resolveu, bem novo, assim, ele trabalhava de padeiro. Meu tio ajudava o meu pai nessa padaria, que não era nossa, isso em 65. Aí ele resolveu montar e empreender. E é muito interessante, porque tudo que a gente... era uma família, minha avó costureira, o meu avô serralheiro. Então, era uma família que a minha avó empreendia um pouquinho como costureira, né? Mas de família, assim, de todo mundo trabalhar sem empreender. E ele trouxe o empreendedorismo para a família. Que bacana. Hoje, ele montou a Santa Amélia, que é lá em Jacarezinho, que até hoje também existe. Nossa. A gente fala que é desde 1966. Nossa. Então, eu nasci, eu sou de 71, e o meu pai já tinha essa padaria. Então, eu nasci, assim, eu lembro que a minha mãe casou muito nova com meu pai, e a minha mãe ganhou eu com 15 anos, então era um bebezinho, eu falo que é uma criança cuidando de um bebê, né, de uma outra criança. E aí minhas tias ajudavam a cuidar de mim, levava eu na cestinha lá no balcão da padaria. Então elas trabalhavam e ali cuidavam de mim, aquela coisa familiar, né, porque daí meu pai começou a padaria no fundo da casa da minha avó. E aí ele fazia pão para entregar e o meu tio saía com as carrocinhas entregando. Antigamente tinha muito disso, das entregas, né? Do pão e do leite, de entregar mesmo. Entregava, e na época era com carrocinha, não sei se é porque não tinha muitos carros, né? Era muito... E essa era uma tradição. E aí ele foi crescendo. Aí, quando eu nasci, já tinha a parte da frente da loja, porque do fundo, minha avó ficou morando no meio, e ele pegou a frente para fazer também a parte, né, pro público comercial. E de lá para cá, daí, o meu pai fez sociedade com os irmãos, agregaram na sociedade, e a gente foi, e com 10 anos, eu nascendo nesse ambiente, as minhas tias trabalhavam também, com 10 anos eu já tinha o meu horário de trabalho na padaria do meu pai. Então, eu lembro que tinha, não sei se você lembra, se você já foi a alguma padaria que tinha aquelas caixas assim, para ficar mais alto. Sim. Então, para poder, assim, atender o público, alcançar no balcão, ficava mais alto, que os balcões eram mais altos. E de lá para cá, assim, eu falo assim que eu nunca tive uma carteira assinada, nunca trabalhei em outro lugar que não seja no comércio, que não seja na padaria, que não seja no restaurante. Então eu acho que a alimentação, ela me rodeia. Eu fui fazer faculdade, fui em Jacarezinho, porque eu lembro que naquela época, não vai poder estudar fora, vamos estudar o que tem aqui. Aí eu fiz letras. Eu lembro que eu passava por 50 primeiro estudava à noite, 50 segundos estudava à tarde. Eu ficava torcendo para estudar à noite, senão porque eu tinha que trabalhar para ajudar, né, na minha família. E aí teve uma época que deu um boom, né, que a padaria foi um período muito bom, que eles falavam assim que tirava dinheiro de rodo, porque eu não sei se era na época da inflação, não me lembro direito, mas eu lembro que teve uma época muito boa e que foi onde deu uma prosperada na família toda. Por conta desse empreendedorismo que veio lá do meu pai. Eu fui fazer letras, fiz pós-graduação em literatura brasileira, mas não quis atuar, gostei E aí, com 23 anos, eu estava formada, aí o meu tio falou assim, vamos montar então uma padaria agora para você, na Rua Paraná, que é no centro de Jacarezinho, e vamos lá. Então, eu sempre fui muito, assim, gostei muito de atender, de lidar com pessoas. E um dia, o meu tio falou assim, eu achei muito interessante isso, né? Que a gente tem que, quando as pessoas chegam na padaria, eles não levam só o pão. E esses dias eu fui numa palestra, até na associação comercial, e o cara que escutava isso do meu tio até lembrou isso. Ele não leva só o pão quando ele vai na padaria, ele não leva só o leite, ele leva um pouquinho da gente. É verdade. Então a gente precisa atender bem para ele, quando ele estiver na casa dele comendo o pãozinho, ele vai lembrar do que a gente brincou, do que a gente acolheu, e faz a diferença na vida das pessoas um bom atendimento. Então isso já vem da minha raiz. Produto bom, né? Que sempre falava, tem que ser leite moça, tem que ser a farinha da boa, para ficar o produto bom. E o atendimento bom. Então isso fui sendo assim criada com essa característica assim familiar.